Olá, bom dia! Que este seja um domingo agradável a todos. Que bom podemos estarmos juntos e declarar juntos a palavra do Senhor que diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos cantar. Celebrai com júbilo ao Senhor. O Senhor é nosso Deus. Está vivo à direita de Deus o Pai, mas está aqui conosco a receber esse louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom. Sim, Ele é bom. Aleluia. E a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi a Ele com alegria. Salmo 102. Ele é bom, porque o Senhor é bom. Ele é bom. Aleluia. E a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória, aleluia. Cante aí. Glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Aplaudir ao Senhor Jesus. Quem está feliz, diga Ele é merecedor de toda honra e glória. amém ao Senhor. Glória, aleluia. Este é o nosso Deus. Hoje é dia de celebração. Hoje é dia de subirmos ao monte, significa hoje é dia de subirmos todos juntos na presença do Senhor, embora nós não estamos podendo fazer isso coletivamente, mas estamos fazendo da maneira que Deus está nos permitindo. Todos nós em espírito estamos juntos nesta celebração, neste belo domingo que o Senhor está nos dando. Então, vamos celebrar durante o dia todo, vamos celebrar diante do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Vamos servir ao Senhor hoje com o nosso culto. Vamos apresentar a Ele o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o culto racional, o culto inteligente. E vamos então nos colocar assim diante do Senhor, para que Ele nos receba com alegria, para que os nossos pecados, as nossas iniquidades, que são muitas, as nossas desobediências, infelizmente somos desobedientes, somos fracos perante o Todo-Poderoso, só Ele é o Todo-Poderoso, nós somos fracos, mas nos valemos da palavra dEle, que diz que o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Oh, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor
coloque sobre nós a sua mão misericordiosa e que o Senhor olhe para nós com olhos de misericórdia e não com olhos de justiça punitiva sobre nós, porque nós merecemos por conta do nosso pecado, por conta da nossa desobediência, mas nós nos valemos daquilo que a palavra nos promete, de que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ó Pai querido, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim, porque eu estou sempre trazendo tristeza ao teu coração, Senhor, e eu me dobro diante da tua presença nesta manhã com os meus irmãos, pedindo que o Senhor cubra-me com a tua misericórdia. Ó Deus, os inimigos são grandes e eles estão à espreita e muitas vezes eles conseguem nos atingir, ó Deus, mas o Senhor nos levanta. A tua palavra diz que 7 vezes cai o justo, 7 vezes o Senhor levanta. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo. Nós estamos querendo viver uma vida de santidade, mas muitas vezes, ó Deus, nós tropeçamos. O Senhor nos levante, o Senhor nos faça caminhar perseguindo esta vida de santidade. O Senhor não nos deixe desanimar. O Senhor, ó Deus, não nos deixe ser abatidos, ó Pai. Tenha misericórdia, porque nós sabemos que o Senhor é a nossa porta de saída, nós sabemos que o Senhor é a nossa porta em que nos tira das dificuldades, em que nos tira, ó Deus, de momentos difíceis. E pedimos que o Senhor faça isso hoje, perdoando os nossos pecados, cobre-nos com o sangue precioso de Jesus e receba a adoração deste pecador, receba a adoração nossa que somos pecadores, mas nós queremos te adorar, nós queremos nesta manhã te servir com o nosso corpo, com a nossa alma, com a nossa mente, com o nosso coração, com tudo que temos, ó Deus, nós queremos te servir nesta manhã. Receba-nos, ó Pai, diante do trono da tua graça. Cubra-nos com o sangue de Jesus para que o Senhor veja em nós o teu Filho e nós possamos ser então agradáveis ao Senhor nesta manhã. E, ó Pai, que a tua palavra possa fazer todo sentido na nossa vida hoje, que a tua palavra venha consertar erros, que a tua palavra venha, ó Deus, limpar-nos das nossas desobediências, que a tua palavra venha nos despertar, que a tua palavra venha nos curar, que a tua palavra venha trazer salvação nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que bom. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, celebrando na presença do Senhor. Pode cantar aí com a sua família. Cante com alegria. Celebrai com celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
Que maravilha! Quando nós celebramos aquele que não está morto, aquele que ressuscitou, e é a razão da nossa celebração. Nós celebramos a Cristo. Quando nós nos juntamos como corpo de Cristo para cultuar, nós estamos celebrando não o homem, nós não estamos celebrando a nós mesmos, nós estamos celebrando a Cristo, de modo que nós nos apresentamos diante do Senhor para alegrar o coração do Senhor, celebrando aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele prometeu e cumpriu. E nós então devemos fazer isso com muita alegria, nós devemos fazer isso também com muita dependência do Espírito Santo. Nós devemos celebrar ao Senhor não arrogantemente, mas devemos nos prostrar diante dEle, pedindo que Ele, pelas misericórdias, nos aceite nesta celebração. Porque, afinal de contas, nós vamos celebrar aquele que é o Todo Santo, aquele que é totalmente puro, aquele que não foi criado, aquele que é o incriado, aquele que se basta em si mesmo. Eu gosto sempre de lembrar, irmãos, que quando nós estamos em celebração na presença do Senhor, nós devemos agradecer e sermos gratos por Ele permitir isso, porque Ele se basta em si mesmo, Ele não precisa de estarmos na presença dEle ou adorando. Nós devemos ter isso como um privilégio diante do Senhor, de poder sermos recebidos diante dEle em adoração, porque é a misericórdia dEle que nos faz ter esta comunhão com Ele. E como é bom ter a comunhão com o Senhor, e quando nós temos essa comunhão com o Senhor, nós podemos então, nessa intimidade com o Senhor, olha como Deus é maravilhoso, Ele permite ser íntimo de nós, aquele que nos criou, nós que nascemos, conforme diz o salmista, nós somos gerados em iniquidade e em pecado, nós nascemos, mas o Senhor providenciou tudo para nós a fim de nos resgatar, para nos dar esta oportunidade, esta alegria de celebrar ao Senhor. Eu estou muito feliz de poder estar celebrando hoje, nesse domingo pela manhã, ao Senhor, diante do Senhor com os meus irmãos da Primeira Igreja Batista Maná em Teresina, com os irmãos de outras igrejas, com os irmãos do interior do estado do Piauí, com os irmãos do Espírito Santo. Estou vendo aqui que tem a Rosane Moreira, lá de Celina, Zezé, que é minha prima também lá de Celina. Que Deus abençoe o povo do Espírito Santo, a minha irmã também, Emi, que Deus esteja alcançando todos vocês aí nesse belo estado. Temos pessoas de São Paulo, nós temos pessoas de Brasília, temos pessoas de Goiás, temos pessoas do Maranhão, nós temos pessoas do Rio de Janeiro que estão compartilhando conosco esse momento, e eu quero desejar que a graça do Senhor esteja durante todo este domingo de celebração, que você passe o domingo todo celebrando na presença do Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém? Então que Deus abençoe. Se você tem alguma dificuldade, se você tem algum problema, se você está passando por provações,
nesses dias ou hoje e tem pedido ao Senhor, você pode colocar aí aquilo que lhe aflige, a sua necessidade, que nós estaremos orando por você. Nós estaremos colocando diante do Senhor a sua causa. Nós estaremos colocando diante do Senhor aquilo que tem perturbado a sua alegria, aquilo que tem perturbado a sua paz. Porque a Bíblia diz que Jesus é a nossa paz. Então, e ela também diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade e confiar, porque Ele tem cuidado de nós. Eu assim creio, e eu assim me recorro ao Senhor e todos os dias, porque todos os dias eu tenho aflição, todos os dias eu tenho dificuldades diante do Senhor por eu ser um miserável pecador. Eu sou um miserável pecador. E eu careço. E eu sei que você também carece da misericórdia do Senhor, e Ele nos alcança e Ele nos abençoe. Amém? Vamos então, hoje nós vamos compartilhar o nosso quarto episódio de hoje. Nós estamos apresentando episódios do deserto que faz parte da caminhada do povo hebreu, saindo da escravidão do Egito, indo em direção a Canaã, a terra que Deus prometeu levar o povo, uma terra maravilhosa. Eles saindo de uma situação de escravos, agora eles vão caminhando para entrar na terra que o Senhor prometeu, terra que mana leite e mel. Então, houve esta caminhada. E essa caminhada teve seus momentos de grandes dificuldades, teve um momento em que o povo se acertava com Deus, teve um momento que o povo desacertava, e Deus abençoando a liderança de Moisés. Depois Moisés passa a liderança para Josué, e então conclui-se em Josué todo o domínio do povo, conquistando todas as terras que o Senhor prometera. E hoje nós vamos estar nesse quarto episódio. E você esteja com a sua Bíblia aberta aí, e no capítulo 14, e nós vamos fazer a leitura daqui a pouco, porque eu quero colocar a nossa vinheta, aliás, a vinheta não, a nossa música oficial, né? A nossa trilha sonora desses episódios. Te adorarei, estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos lá então, abrindo aí a Bíblia em Êxodo capítulo 14, e nós vamos ler a partir do verso 1. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 1. Vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para receber a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdal e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados, na terra o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará,
porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Pai querido, alcança-nos com a tua palavra nesta manhã. Coordena a minha mente, ó Deus, abre a minha boca, fale, ó Espírito Santo, através de mim, porque eu de mim mesmo não tenho nada, mas o Senhor é quem tem a palavra. Essa palavra foi o Senhor que escreveu, esta palavra o Senhor é o autor dela, e o Senhor pode nos fazer aprender, compreender e nos fazer, ó Deus, ó Espírito Santo, nesta manhã, receber ensinamentos preciosos para a nossa caminhada nesse deserto que é o mundo, até chegarmos na cidade celestial, até chegarmos na Jerusalém que o Senhor tem preparado para todos nós na nossa Canaã espiritual. Nos abençoe, tire qualquer impedimento, qualquer empecilho da nossa mente. Ó Deus, facilita o nosso entendimento, tira a angústia do nosso coração agora, tira, Senhor Deus, lembranças ruins da nossa mente agora que pode vir a atrapalhar, tira de nós a ansiedade pelo dia de amanhã que pode atrapalhar recebermos a Tua palavra, mas nos coloque livres para aprendermos. Eu preciso aprender e que o Teu povo também possa estar assim diante da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos neste episódio, o quarto episódio, que eu chamo de Deserto de Piairote. Olhando para o significado de Piairote, nós vamos entender o nó que foi dado na cabeça dos hebreus peregrinos, porque eles estavam fazendo uma caminhada que era a caminhada lógica, a caminhada normal para chegar até a terra de Canaã. E de repente Deus dá uma ordem a Moisés e manda retroceder o povo, manda o povo mudar de direção. Lembra que nessa caminhada, que era a caminhada normal, o povo teria que passar no meio dos filisteus que estavam em guerra, e o povo, Deus disse, o povo vai amedrontar por causa dessas guerras, e o povo vai acabar querendo voltar para o Egito. Então Deus vai livrar o povo de passar por esses momentos e manda que Moisés retrocedesse, e Deus agora vai levar o povo a fazer uma caminhada mais longa. Mas o povo depois a gente vai entender que durante essa caminhada longa, muitas coisas o povo precisava aprender, muitas coisas o povo precisava saber de Deus, muitos concertos precisavam ser feitos, e Deus então, ele dá essa ordem a Moisés, então diz, vamos retroceder, vamos voltar e vamos parar em Pi-Hahirote. Então eu imagino esse nó na cabeça dos peregrinos, quando Deus manda retroceder, e não foi a caminhada de 100 pessoas, não foi a caminhada de 50 pessoas, mas a caminhada de mais de 2 milhões de pessoas, com animais, com os pertences, pessoas com problemas físicos, mulheres grávidas, mulheres com criancinhas pequenininhas, idosos, pessoas doentes. Então, mas Deus disse para Moisés, e Moisés então trouxe o povo para Pi-Hahirote. Chega em Pi-Hahirote, eles acampam em Pi-Hahirote, eles param ali. E sabem qual é o significado de Pi-Hahirote? Pi-Hahirote significa beco sem saída. Mas como assim? Deus leva o povo que ele prometeu libertar, conduzindo para Canaã a um beco sem saída? Aí alguém vai perguntar, mas que Deus é esse? Ao invés dele facilitar, ele pega e leva o povo para um beco sem saída.
Será que Deus é um Deus que faz armadilhas para nós? Talvez os hebreus pensaram isso, quando eles viram aproximando-se o exército inimigo. E pensaram isso porque eles vão reclamar com Moisés. Mas veja porque era um beco sem saída. Eles chegaram nesse lugar, pararam, e à direita deles ficava Migdol. Migdol é uma área de montanhas muito altas, sem chance nenhuma se precisar sair correndo para uma fuga. À esquerda ficava o que o texto diz, Baal-Zephon. E Baal-Zephon era uma região povoada de canibais. Se eles fossem sair por ali para escapar de qualquer problema, eles iriam ser comidos vivos. Atrás, o exército de Faraó. E com um poderio militar extremamente forte. E à frente eles tinham o Mar Vermelho. Então vamos recapitular? À direita estava Migdol, montanhas muito altas. À esquerda estava Baal-Zephon, que era uma área habitada por canibais. Atrás vinha o exército de Faraó. E na frente deles tinha nada mais, nada menos do que o Mar Vermelho, que tem uma profundidade média de 500 metros. Tem parte muito mais profunda, mais de 500 metros. 3 metros, 4 metros é o suficiente para submergir qualquer pessoa, por mais alto que ela seja. Então, eles estavam num beco sem saída. Pois esta era a estratégia de Deus. Cabe bem lembrarmos aqui o que o Senhor fala lá em Jeremias, no capítulo 29, versos 11 e 12. Você pode passar bem rapidinho aí, saindo de Êxodo e caminhando aí na palavra até Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 29, quando eu me deparei com esse beco sem saída, eu me lembrei então do que Deus diz a Jeremias, no capítulo 29, verso 11 e 12, porque na época de Jeremias, o povo ficou também só com uma saída, que era se entregar voluntariamente nas mãos de Nabucodonosor. E o povo, dirigido por Zedequias, não aceitava aquela mensagem que Jeremias dava. Então o Senhor vai falar assim para Jeremias: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então muitas vezes quando a gente vê e que está numa situação em que sente que está como se estivesse numa situação sem saída, lembre dessas palavras que o Senhor falou pela boca de Jeremias. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus sempre cuida do nosso bem, ainda que muitas vezes Ele tenha que nos apresentar momentos em que nós olhamos para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás e não encontramos saída. Ao retroceder, nós vimos no texto que Deus no mesmo tempo, Ele endurece o coração de Faraó e atrai Faraó também para Piairote. Deus manda o povo voltar e atrai o inimigo
para pegar o povo nesse beco sem saída. E aí? Faraó tinha informação de que o povo, como ele soube que o povo tinha voltado, alguém disse, o povo foi, mas não sei o que aconteceu, que o povo está voltando. Então, Faraó, ele tinha essa informação e ele entendeu que os hebreus estavam desnorteados, os hebreus estavam perdidos. E aí o ódio, e aí ele se anima com o ódio traz energia no coração de Faraó e ele parte com um forte exército para capturar os fugitivos e levá-los de volta para recolocá-los na condição de escravos. Então Deus vai levar Faraó também para Piairote. E ele sabia muito bem que ao atacá-los por trás, eles não teriam escapatória. Então Faraó foi dizendo, vou dar um checkmate nesse povo fujão. Moisés, ao conduzir o povo para Piairote, e sem saber do contra-ataque de Faraó, porque Deus não falou para Moisés, Deus só mandou ele retroceder. Ao saber e sem saber do contra-ataque do inimigo, creio que, assim como Moisés, todos os hebreus gostaram, porque o lugar era um lugar sossegado. Imagina você estar parado numa grande praia e olhar para frente e ver um lindo mar, o Mar Vermelho, um mar paradisíaco. Então eles acharam, então está tudo certo. Até agora não tivemos dificuldades na caminhada. Lembra que todas as paradas foram bem sucedidas. Foram paradas que trouxeram refrigério, foram paradas que trouxeram fortaleza, que trouxeram força para o povo, que trouxe esperança, que trouxe ânimo, paradas que serviram para descansar os cansados, reanimar os que estavam ainda sem acreditar muito no que estava acontecendo. E o inimigo vai se aproximando. 600 carros e seus capitães contra o povo de Deus. Notem que no texto, pela primeira vez aparece a expressão perseguição. A gente está andando nessa caminhada e parando em muitos lugares paradisíacos, lugares bons, mas nós não podemos esquecer que a perseguição ela vai acontecer. Aqui surge pela primeira vez a perseguição. O povo então se vê encurralado. Era mesmo um beco sem saída, um beco, aliás, com uma saída só. A mesma entrada era a saída. E eles tinham entrado, mas agora não podiam sair porque por onde eles entraram estava sendo ocupado pelo exército inimigo. Não há saída. E aí o povo, ao invés de clamar ao Senhor, o povo se dispôs a murmurar. É bem verdade que antes o povo até clama. A gente olha no texto. Mas eu entendo que fez um clamor sem consistência. Porque logo em seguida, a murmuração tomou conta. Rapidamente a murmuração tomou conta. Então, foi um clamor mais de reclamação do que tudo. Às vezes nós pensamos que estamos clamando ao Senhor e precisamos ter cuidado porque às vezes nós estamos reclamando. Em vez de clamar, nós estamos murmurando. Então, agora olha que no clamor, ligeiramente passou para a murmuração diante de Moisés. E na reclamação, nós vamos ver que eles citam 5 vezes o nome Egito em apenas 2 versículos. Aqui está o primeiro sinal de que eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles.
Muitas vezes nós estamos caminhando nessa nossa peregrinação em direção àquilo que Deus nos prometeu e muitas vezes nós temos grandes dificuldades porque o mundo ainda está dentro de nós. Nós estamos fugindo do mundo, mas infelizmente ainda o mundo está dentro de nós. Esse foi o grande problema dos hebreus peregrinos. A primeira tribulação, a primeira perseguição é uma reação de desespero. Olharam para o Egito e não para Deus que os havia tirado de lá. Esta é a nossa história como peregrinos neste mundo. Quantas vezes temos murmurado? Quantas vezes nós olhamos mais para as possibilidades do mundo do que para aquilo que Deus é? Deus abre a boca de Moisés e Deus fala, olha bem, que muitas vezes Deus, por misericórdia, não leva nem em consideração as nossas murmurações. Muitas vezes, ao murmurar, nós ofendemos a Deus. Deus, então, abre a boca de Moisés e manda Moisés dizer, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vocês vão parar de reclamar. Vocês vão parar de murmurar, ao ver o que o Senhor vai fazer hoje. Esses egípcios, olhem bem para eles. É a última vez que vocês vão ver esse inimigo de vocês. Porque eu é que pelejo por vós. E após Moisés dizer isto, Deus dá a ordem a Moisés. Diga ao povo que marche. Bem, isso será assunto para mais tarde, para o nosso encontro hoje de 18h30. Diga ao povo que marche. Guarde isso. Deus está dizendo para nós hoje, marchem. Olha para aquilo que eu sou e para aquilo que eu prometi fazer. Marche. Mas vamos às nossas lições de hoje. Lições de Piairote. Guarde aí no seu coração essas lições. A primeira lição é uma pergunta. Nós devemos agora trazer para a nossa experiência. E a pergunta é a seguinte: o Senhor já te levou a Piairote? Quem sabe até nesse momento você esteja vivendo um Piairote na sua vida, vivendo momentos de temor, vivendo momentos de medo, momento de pavor de Piairote. Você já esteve num beco sem saída? E tens murmurado por conta disso? Você está se vendo agora num beco sem saída? E o que você tem feito? Clamado ou murmurado? Então olhe para a segunda lição. A primeira lição é essa pergunta. Agora olhe para a segunda lição de hoje. A segunda lição de hoje vai nos ensinar, conforme alguém já disse, que todo homem tem 5 portas. Presta atenção. Todo homem tem 5 portas. E o diabo pode fechar no máximo 4. Você tem 5 portas. E o diabo pode, no máximo, fechar 4 portas. Ele pode fechar a porta de trás, ele pode fechar a porta da frente, ele pode fechar a porta da direita e ele pode fechar a porta da esquerda. Mas a porta de cima, ele não pode fechar. Sabe qual é a porta de cima? É a porta de Deus. Esta ele não pode
fechar. Quando os hebreus acharam que não teriam saída, Deus dá o livramento pela sua porta. Moisés, pare de orar, pare de clamar e diga ao povo que marche. Diga ao povo que entre pela porta que eu vou abrir. Na verdade, aqui em Piairote, quem sofreu a derrota por conta do beco sem saída foi o inimigo. É isso que Deus quer ensinar para a gente. Não temas quando você estiver numa situação que você não está vendo saída nem pela direita, nem pela esquerda, nem pela frente, nem por trás. Não temas, porque a porta de Deus vai se abrir. E quem vai ficar e perecer no beco sem saída é o inimigo. Quando ele quis usufruir da porta de cima, que o inimigo é audacioso, quando ele quis usufruir da porta que Deus abriu, da porta de cima, Deus fechou e o inimigo foi completamente derrotado. Meus queridos, a lição essa lição 2 é que Deus nunca nos desampara e Ele nunca nos deixa sucumbir no beco sem saída. A terceira lição, tribulação. Piairote, todos teremos em nossa jornada. Não fique pensando que não vamos ter. Todos, até o último suspiro nosso, aqui nessa jornada. Todos nós iremos ter. Mas a palavra nos guia a uma promessa maravilhosa. Ela nos guia à seguinte verdade. Eu quero que você abra aí agora a sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 8 e 9. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Olha o que diz a palavra. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Verso 9. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Então, atribulados, mas não angustiados. Perplexos, sim, mas não desanimados. Você pode ficar perplexo diante do beco sem saída, mas você não precisa ficar desanimado, porque a palavra está dizendo isso. Lembremos que Deus vai abrir portas impossíveis ao homem. Lembremos que é Deus quem peleja por nós. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, que a palavra fique no seu coração e no meu. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém? Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus dê a você esta verdade de que não vai ter piairote que vai fazer com que a sua caminhada ela seja interrompida definitivamente. Porque sempre você vai ter a porta de Deus na sua frente e Ele sempre vai abri-la. Creia nisso. Então vamos ouvir mais um cântico que eu quero compartilhar com vocês e depois nós vamos orar.
Celeste pátria, sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber do reino vai viver, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Quero dizer a você que ainda anda nesse mundo na condição de escravo e que deseja entrar nessa peregrinação junto com o povo de Deus, existe a porta de entrada para esta peregrinação. A porta de entrada é o Senhor Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem por mim entra encontra pastagem. Quem por mim entra encontra refrigério. Quem por mim entra encontra esperança. Quem por mim entra encontra força para a caminhada nesse mundo, salvo de toda a escravidão. Você precisa passar por essa porta, que é a porta do livramento. É a porta que livra e pode livrar ela, somente ela pode livrar você da escravidão deste mundo, da escravidão do pecado. Entre por essa porta. Essa porta, na sua condição de escravo, é a única que existe. Que como escravo no mundo, você também está num beco sem saída. Mas Jesus é a porta que Deus mandou e abriu lá do céu e mandou até nós, escancarada para nós. Creia no Senhor Jesus, entre por essa porta e faça parte conosco dessa caminhada rumo a Canaã celestial. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, e que hoje seja libertação para você. Que hoje seja o dia em que você vai sair dessa escravidão e entrar nessa peregrinação, fazendo parte do Israel de Deus, do povo de Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde o seu coração. E mais, hoje estaremos retornando às 18h30. Nós iremos vir falar sobre o próximo episódio, o próximo acontecimento nessa caminhada do povo, que tem muito a ver com a nossa caminhada aqui neste mundo. Que Deus abençoe, que Deus lhe guarde. Fique na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até!